Olá pessoas, o vídeo de hoje vai ser mais um daqueles vídeos um pouco teóricos aqui do canal, porque no ano que vem eu pretendo fazer uma série de leituras que dizem respeito ao período do século XX na literatura russa barra soviética. Por quê? Vocês já devem ter percebido que a literatura daquela região ali me agrada bastante, só que eu sempre fico focado no século XIX, daí então para poder, enfim, sair um pouco da minha zona de conforto, eu resolvi pular um século aí e começar a falar um pouquinho da literatura do século XX, que é uma literatura muito interessante também, sobretudo por conta do contexto social, histórico e cultural da Rússia naquele período, né, do século XX, que era um período marcado ali pela União Soviética e esse tipo de coisa. Então, para que eu possa me organizar melhor aqui e para que eu possa ter um vídeo com o qual todos os outros possam dialogar de uma maneira ou de outra, eu resolvi fazer esse vídeo um pouquinho mais teórico. Então, enfim, se você aí não gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, eu sugiro que você assista a algum outro. Mas apesar disso, eu acho que seria interessante que você assistisse esse se você tem interesse aí em acompanhar os outros vídeos por aqui em que eu vá, de uma maneira ou de outra, me referir à literatura deste período do século XX na Rússia barra União Soviética. Então, pensando nisso, esse meu vídeo aqui, é claro, eu não sou especialista nessa área, como alguns de vocês sabem, o meu negócio é literatura brasileira, mas assim, a minha área de pesquisa é literatura brasileira, mas ainda assim eu acabei fazendo uma pesquisa meio que em paralelo nesses últimos meses para poder me embasar um pouco teoricamente para vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Então, se você aí é dessa área da literatura russa ou da literatura soviética, enfim, se você entende mais esse período do que eu, fique à vontade para me corrigir enfim, para corrigir algum eventual erro que eu cometa aqui nesse vídeo, lá nos comentários, evidentemente. Mas enfim, como eu ia dizendo para vocês então, esse vídeo aqui vai se dividir em três partes. E a primeira delas vai ser uma parte em que eu vou me dedicar aqui a falar, mesmo que brevemente, da formação da literatura soviética a partir do pressuposto de que essa literatura soviética é muito ligada àquilo que, no meu vídeo sobre o Mestre e Margarida, que, enfim, o link para ele vai estar lá embaixo, naquele meu vídeo eu chamei um determinado movimento literário de realismo socialista. Pois bem, eu vou partir aqui da ideia de que o surgimento do realismo socialista, de certo modo, acaba nos dando notícia do período formativo ali da literatura soviética nas primeiras décadas do século XX. Por quê? E esse foi um momento muito importante, sobretudo por desvincular a literatura russa de todos aqueles moldes europeus, o que significa que, a partir deste momento, das primeiras 2 décadas do século XX, se passaria a pensar em contornos verdadeiramente nacionais para a literatura russa e não na transposição de uma estética europeia, como por exemplo a estética francesa, ao dado local russo. Isso era uma coisa muito frequente no século XIX, como vocês vão se lembrar, porque eu já falei bastante sobre isso, sobretudo naqueles meus vídeos sobre o Dostoiévski. O Dostoiévski ele é uma figura muito importante na literatura russa. Ele tinha um caráter todo nacionalista em vários dos seus escritos, mas apesar disso, porque afinal de contas ele se filiava ali ao movimento dos eslavófilos, mas apesar disso, sempre que a gente observa as características estéticas do trabalho de Dostoiévski, a gente sempre vê ali alguma interferência da literatura francesa. Pois bem, isso começa a se dissipar, a se diluir um pouquinho quando a gente pensa nesse período formativo da literatura soviética. Isso porque o governo soviético via a arte e a produção cultural como veículos extremamente eficientes de propaganda comunista. E como vocês sabem, aquele país, né, a União Soviética, tinha toda uma questão de ter uma economia fechada, de seguir ali uns valores nacionalistas, etc., que era uma coisa muito forte. Então a literatura e a arte, elas tinham que ir por esse mesmo caminho, uma vez que o governo se utilizaria da literatura e da arte para poder fazer ali a sua propaganda. Ou seja, havia agora um componente cultural e político determinante que diferenciava a Rússia da Europa. Pela primeira vez, a Rússia ela era de fato algo à parte da Europa. Não que a Rússia fosse lá muito integrada à Europa. Na verdade, como eu também já falei para vocês em vários momentos aqui,
a Rússia sempre ficou ali um pouco à margem, e isso é uma coisa que aproxima muito a Rússia aqui do caso brasileiro e da América Latina como um todo, porque a Rússia, tal qual a América Latina e o Brasil neste caso, a Rússia sempre foi um país um pouco marginal quando a gente pensa na relação que ela estabelece com a Europa. Mas o problema é que o governo soviético queria uma literatura que fosse, que tivesse essa preocupação com o dado local, com o dado nacional, tanto do ponto de vista temático quanto do ponto de vista estético, mas que também fosse uma literatura engajada politicamente. E mais do que isso, esse governo queria que esse engajamento fosse favorável a toda a construção do socialismo do ponto de vista cultural. Por conta disso, então, vários órgãos foram sendo criados para poder regulamentar, e eu estou usando as aspas aqui porque essa regulamentação nada mais era do que uma censura, na verdade, para poder regulamentar as produções literárias e artísticas daquele período, desde lá de o início do período soviético, depois da Revolução de Outubro de 1917. Por exemplo, um dos primeiros, ainda em 1917, fundou-se a chamada Organização Proletária de Literatura e Cultura. Eu vou deixar certinho aqui a sigla em russo, que é mais ou menos Prolekut ou alguma coisa assim. Mas enfim, em 1917, então, já se cria esse órgão ali, essa Organização Proletária de Literatura e Cultura da Rússia. E esse é um órgão que ele durou ali até mais ou menos 1920, quando foi substituído por um outro chamado RAPP, que era a Associação de Escritores Proletários Russos, e era uma organização que começa ali em 1920 e vai até 1932 e se baseava na crescente onda da literatura realista e avaliava as obras em função de uma intenção marcadamente política e ideológica. Então tem duas coisas aqui que já são muito importantes. Essa questão política e ideológica que já estava ali norteando as decisões dessa associação de escritores proletários russos. Mas a gente tem também, por outro lado, um dado que é puramente literário, puramente estético, que é essa emergência de uma onda de literatura realista. O realismo como técnica, como procedimento literário, ele existe desde que a literatura começa, porque afinal de contas sempre existe ali um compromisso na literatura com representar a realidade, representar aquilo que é real. Mas o realismo como escola literária, ele se inicia lá na França com Flaubert a partir do Madame Bovary, aquela coisa toda, porque a partir daquele momento você tem ali a introdução de um dado popular na literatura. O realismo, ele tem esse apelo popular e é justamente por conta disso que é muito comum a gente ver que tem toda uma ideia da crítica social e etc. Pois bem, essa onda de realismo que começa no século XIX serviria muito bem a toda aquela ideia da revolução proletária e aquela coisa toda da União Soviética, e justamente por conta disso, no período entre 1917 e 1920, esse tipo de estética literária, estética realista, começa a ganhar cada vez mais força no início ali da União Soviética. Pois bem, a partir de 1934, o Stalin ele cria uma união dos escritores soviéticos. E essa união dos escritores soviéticos, que começa lá em 1934, ela perduraria até o fim, ali, até os anos finais da União Soviética. E esse era um órgão que censurava sem censurar, digamos assim, porque afinal de contas ele fornecia uma direção ideológica aos autores, e justamente por conta disso essa união de escritores soviéticos só incentivava os autores, ela só incentivava os escritores que seguiam determinados pressupostos temáticos e estéticos e que se ligavam a um movimento que seria ali verdadeira e oficialmente soviético, e esse movimento é aquilo que eu estou chamando aqui de realismo socialista, que já vinha então ganhando força, sobretudo por conta ali do impacto do Gorky, que é um escritor importante desse período. Pois bem, o Gorky ele era um grande
aficionado, digamos, por esse tipo de estética literária do realismo socialista. Então ele é uma das grandes figuras do início desse movimento de consolidação dessa estética naquele período ali das primeiras décadas do século XX. Pois bem, então o realismo socialista ele já existia, evidentemente, na forma do romance social lá dos anos 60, e daí a gente deve se lembrar, por exemplo, de toda a polêmica envolvendo o Dostoiévski e o Bielinski, porque o primeiro romance do Dostoiévski, que foi lá o Gente Pobre, ele tinha um caráter extremamente panfletário quando a gente pensa nessa aproximação do romance social e do ensaio fisiológico francês. Eu já falei de tudo isso no meu vídeo sobre o Gente Pobre, cujo link vai estar lá embaixo, mas enfim. Então, desde aquela época, você já tinha esse compromisso com o dado social, com essa crítica social, e isso foi crescendo cada vez mais. E a partir da figura do Gorky ali no início do século XX, você tem de fato a consolidação dessa estética que seria adotada por essa união dos escritores soviéticos como sendo uma estética oficialmente soviética. Então é justamente por conta disso que se elege a estética do realismo socialista como sendo ali a principal manifestação literária deste período em diante. Com essa estética do realismo socialista, havia ali o alçamento do trabalhador ao status de herói que construía uma nova sociedade, e havia também o alçamento do aldeão, que aparecia como um representante de todo um espírito de coletividade importante em todo o processo de consolidação de uma mentalidade soviética que perduraria até 1980 e pouco. Mas enfim. Portanto, o realismo socialista foi muito bem sucedido em um primeiro momento, principalmente quando a gente encara essa estética como o resultado da penetração da literatura em classes mais populares. Eu não sei porque eu usei essa palavra penetração, mas enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, não é? Mas enfim, quando a gente pensa na aproximação entre a literatura e as classes mais populares, isso acabou sendo um dos elementos que favoreceram o surgimento o crescimento dessa estética do realismo socialista. Ou antes seria interessante a gente pensar nesse realismo socialista como resultado da valorização crescente de figuras do proletariado em obras literárias desse período. Muito bem, a primeira característica desse realismo socialista é o fato de que ele se liga muito bem a uma estética própria de literaturas de massa, porque nós tínhamos ali temas cotidianos e um forte apelo popular em quase todas as obras ali deste primeiro período. Para além disso, a segunda grande característica, como eu já falei para vocês, desse tipo de literatura da estética do realismo socialista é ser uma literatura politizada. E essa politização é a principal marca que diferencia esse realismo do início do século XX daquele realismo histórico de meados do século XIX. E a terceira grande característica desse tipo de literatura do realismo socialista, como eu já falei para vocês naquele meu vídeo sobre o Mestre e Margarida, é a tal da tendência didática. E é justamente por conta dessa tendência didática, desse didatismo do realismo socialista, que a gente observa nesse período um predomínio do romance de formação que se circunscreve aos propósitos ideológicos daquele período na União Soviética, porque a formação do personagem central só se completava quando ele se integrava inteiramente ao sistema socialista. Eu já falei um pouco melhor sobre isso, como eu já falei para vocês naquele meu vídeo lá sobre o Mestre Margarida, então veja lá caso você não tenha visto, porque, enfim, lá eu delineio melhor toda essa questão dessa tendência didática do realismo socialista. Mas enfim, a essas três características principais, então, ainda se unia frequentemente um final feliz que exaltava todas aquelas ideologias do socialismo, como por exemplo a vitória do comunismo e do proletariado, em um tom completamente positivo que contrastava com toda a negatividade
do realismo burguês da Europa. Não é? Quando a gente pensa ali no processo de formação do realismo, é muito interessante observar que, apesar de ser um gênero que nasce na burguesia, esse é um gênero que aponta para o declínio, para a decadência dessa burguesia, e justamente por conta disso existe ali uma tensão muito forte, e essa tensão dá a alguns desses romances uma negatividade muito grande. Eu já falei um pouquinho também sobre isso no meu vídeo sobre a literatura, sobre o boom da literatura latino-americana. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo também, caso você não tenha visto, veja, porque lá eu comento um pouquinho também sobre como que esse realismo vai dar as bases para o que seria futuramente a literatura modernista de figuras como o William Faulkner, o Franz Kafka, a Virginia Woolf e por aí vai. Mas enfim, outra coisa importante nesse processo, voltando lá à literatura soviética, outra coisa muito importante sobre a literatura daquele lugar é que essa estética do realismo socialista surge como uma resposta ao simbolismo e às vanguardas, porque partia-se da ideia no realismo socialista que todas as ações humanas são ações políticas, e justamente por conta disso a gente não pode pensar em uma arte sem engajamento, a gente não pode pensar em fazer arte pela arte. Para além disso, é sempre bom a gente lembrar também que a gente não pode pensar em uma literatura não engajada quando essa literatura surge ali em uma cultura que ainda não está completamente formada, como era o caso da cultura soviética. Também já falei um pouquinho dessa relação entre literatura e cultura naquele meu vídeo sobre o boom da literatura latino-americana. Então, novamente, caso não tenha visto, veja lá. Então, por muito tempo, as vanguardas, como por exemplo o cubo-futurismo, não tiveram espaço na literatura soviética, com exceção talvez ali do Mayakovsky e de sua patotinha, porque o Mayakovsky ele tinha uma obra que seguia todos aqueles pressupostos da arte e da literatura soviéticas, e ele inclusive havia fundado em 1923 a tal da Frente Esquerda das Artes. Então veja que o Mayakovsky, apesar de todo aquele seu tom revolucionário, ele servia muito bem a todos aqueles propósitos ali do Partido Comunista, e justamente por conta disso que a obra dele se destaca quando a gente pensa no cubo-futurismo russo, porque afinal de contas, quando a gente pensa nessa estética literária, são poucos os nomes que vêm à nossa cabeça, e isso não é à toa, tá bom? Ou seja, então, de um lado, nós tínhamos o realismo socialista se consolidando como a estética oficial da União Soviética. Do outro lado, nós tínhamos ali as vanguardas e toda uma ideia da arte como procedimento, e essa ideia da arte como procedimento seria muito cara, por exemplo, aos formalistas russos. Só que, para além dessa dicotomia entre o realismo socialista e as vanguardas, começa a se formar um movimento dissidente dentro desse realismo socialista, e agora aqui eu vou me aproximando à segunda parte desse vídeo, ao segundo momento desse vídeo, que é aquele em que eu falo um pouquinho sobre a emergência de uma literatura que eu vou chamar aqui de literatura antissoviética, porque essa literatura ela se posiciona de maneira contrária a todas aquelas ideologias próprias do realismo socialista, ao se construir a partir de duas vertentes diferentes. Por um lado, nós temos ali a ficção científica, sobretudo quando a gente pensa na distopia, e talvez o melhor exemplo disso seja aqui o Nós, do Zamyatin, né, que é um livro bem famoso e que está ali dentro dessas tais das narrativas da Revolução, que é uma coleção de livros lançada agora pela editora 34, em 2018. Mas enfim, então, essa literatura antissoviética, ela assume duas vertentes. Uma dessas vertentes é aqui a ficção científica, sobretudo a distopia, e aqui eu usei o Nós como exemplo. Mas você também tem, por exemplo, a sátira, não é? Se formando ali nesse tipo de literatura antissoviética. E a sátira, ela se baseava ali principalmente em recursos do humor. E daí você tem o grande livro
representante dessa segunda estética é lá o Mestre Margarida. Eu não estou com ele aqui agora, ele está ali em cima, não vou pegá-lo. Mas enfim, vocês sabem de que livro eu estou falando. Já tem vídeo para ele aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. Mas então veja, naquele primeiro momento da formação da literatura soviética, talvez um dos principais exemplos desse tipo de literatura seja aqui este Diário de Kostya Ryabstev, ou algo do tipo, que é um outro livro também daquelas narrativas da Revolução, enfim, e que foi escrito por esse sujeito chamado Nikolai Ognev, ou algo do tipo. Mas enfim, já nesse segundo momento, eu pensei aqui tanto no Nós do Zamyatin, quanto lá no Mestre Margarida do Mikhail Bulgakov. Pois bem, essa vertente satírica, que é a vertente seguida lá pelo Bulgakov, ainda que o Bulgakov tenha ali alguns contos, como por exemplo aqueles Ovos Fatais, que tratam que se aproximam muito da ficção científica, mas enfim, essa vertente satírica, ela é muito importante, pelo menos segundo o meu ponto de vista, porque ela recupera um lado da literatura russa com o qual nós não temos muito contato aqui no Brasil. Porque nós sempre pensamos na literatura russa como uma literatura extremamente densa do ponto de vista psicológico e filosófico. Só que a gente não pode esquecer também, por exemplo, das obras dramáticas de figuras como, por exemplo, lá o Tchekov, ou ainda da obra como um todo do Gogol, que são obras marcadamente satíricas e cômicas. Então veja que esse tipo de literatura, ainda que a gente conheça bastante aqui da obra do Gogol e bastante da obra do Tchekov, ainda assim a gente nunca olha para essas obras do ponto de vista da comicidade. Pois bem, essa comicidade, esse tom satírico que já estava presente lá na literatura russa, acaba sendo realçado quando a gente pensa na figura principalmente lá do Bulgakov, que trata dessa sátira de uma maneira muito politizada quando ele vai e se associa a essa literatura que eu estou chamando aqui de literatura antissoviética, que é essa literatura do segundo momento. E mais do que isso, essa literatura antissoviética nos chama atenção para o caráter da carnavalização que é predominante na literatura russa por dois motivos. O primeiro desses motivos é a já citada aqui nesse vídeo, marginalização cultural, que gera todo um processo intenso de assimilação literária e cultural dos modelos europeus. Como eu falei para vocês no início desse vídeo, a literatura russa, apesar de sempre ter tido essa questão nacional muito forte, ela ainda se ligava muito aos moldes europeus, sobretudo aos moldes lá da França. Pois bem, essa marginalização cultural a que a Rússia estava ali renegada, acaba favorecendo muito bem a emergência de uma literatura total e de uma cultura carnavalizadas, porque a partir dessa marginalização cultural da literatura e da cultura russas e da literatura e da cultura brasileiras, a gente tem uma série de inversões recorrentes nas estruturas de poder, principalmente quando a gente pensa ali no aspecto sócio-histórico da Rússia do século XX, porque afinal de contas nós estamos ali falando da União, da formação e da consolidação da União Soviética. Então veja aqui, essas inversões recorrentes nas estruturas de poder e essa cultura que sempre foi marginal quando a gente pensa na relação que se estabelecia entre a Rússia e a Europa, acaba favorecendo o surgimento de uma literatura carnavalizada. E isso foi muito bem detectado por figuras como, por exemplo, lá o Bakhtin no seu Problemas da Poética de Dostoiévski, sobre o qual eu ainda vou fazer um vídeo aqui nesse canal, eu prometo isso a vocês. Mas enfim, o fato é que nós temos um problema muito sério nessa literatura dissidente, nessa literatura antissoviética, como eu estou chamando aqui. Por quê? Apesar de se posicionar de maneira contrária a todas aquelas ideologias do Partido Comunista, que eram ideologias que estavam ali na base da consolidação do realismo socialista, apesar disso, essa literatura antissocialista ainda apresentava os mesmos critérios de representação realista que estavam associados ao partido. Então veja que essa dissidência da literatura antissoviética era uma dissidência apenas
temática, apenas ideológica. Quando a gente pensa na estética seguida por essa literatura antissoviética, ela ainda era uma estética fortemente marcada por uma interferência do realismo. O abandono de uma estética realista só aconteceria a partir ali do estabelecimento de um tipo de literatura que eu vou chamar aqui de literatura assoviética. E com isso, então, eu já vou me aproximando aqui do terceiro e último momento desse vídeo. Então veja que até agora nesse vídeo nós tratamos da formação da literatura soviética e da emergência de uma literatura antissoviética. Agora, como terceiro e último momento desse vídeo aqui, que é um vídeo que, como eu falei para vocês, então, trata dessa periodização da literatura russa no século XX. Nesse terceiro e último momento aqui do vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre o estabelecimento de uma literatura assoviética. E eu estou chamando essa literatura aqui de assoviética porque ela apresentava uma negação do socialismo, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista temático. Ou seja, mesmo os recursos estéticos mobilizados por autores desse terceiro período são recursos que se contrapunham a todo aquele realismo soviético do início do século XX. E justamente por conta disso, não havia mais uma ligação mesmo ideológica entre esses autores dessa terceira geração e aqueles autores das duas gerações anteriores. E essa negação acontecia principalmente a partir do esvaziamento de uma mentalidade soviética. E esse esvaziamento de uma mentalidade soviética se dava de três modos: a partir do abandono de uma técnica de representação realista, a partir do diálogo irônico com a literatura e com as sociedades soviéticas, e a partir do desmonte de um cânone que foi consagrado pela literatura soviética a partir principalmente do recurso da intertextualidade. Só que, mais do que uma negação e mais do que um esvaziamento literários, esse terceiro período, que coincide ali com toda a pós-modernidade ou com um movimento que na Rússia é chamado de conceitualismo, mas enfim, esse terceiro período aqui, esse terceiro momento, ele representa uma mudança filosófica com relação aos parâmetros socialistas, porque o regime soviético, ele apresentava todo um humanismo que tinha lá suas raízes no romance fisiológico dos anos 50 e 60, como por exemplo lá o romance Gente Pobre do Dostoiévski. Só que esse humanismo que já nascera no século XIX e que começou a ganhar cada vez mais força e foi adotado pelo regime soviético, todo esse humanismo não se adequava à realidade social da Rússia da primeira metade do século XX. Isso porque essa realidade social evidenciava toda a baixeza do ser humano. Então você tinha ali um cinismo muito grande, você tinha toda uma condição abjeta por conta principalmente da miséria, você tinha um conformismo daquela população, você tinha o sadismo por parte ali dos governantes que mandava qualquer pessoa para o gulag, e você tinha uma hipocrisia muito grande, porque todo mundo estava vendo que tudo estava indo para o buraco e ainda assim as pessoas tentavam vender uma imagem de que tudo estava saindo conforme o esperado, de que tudo estava seguindo um plano pré-determinado e esse tipo de coisa. Então, essa contradição entre um humanismo e um discurso oficial que diziam que tudo estava bem e uma realidade em que tudo ia mal, acabou dando início a todo um pensamento desesperançado e pessimista que gerou ali uma crise que seria própria da pós-modernidade, e essa crise começou nos anos 60 e 70 do século XX. Só que é muito complicado a gente pensar, a gente falar em pós-modernidade em um país com uma economia fechada, porque, como era o caso lá da União Soviética, porque a pós-modernidade pressupõe basicamente três coisas. Primeiro, uma lógica de mercado que se fixa ali em uma noção de indústria cultural,
E essa noção de indústria cultural se contrapõe a toda a crise do capitalismo tardio, como diria lá o nosso amigo Jameson. Então veja que esses três pressupostos, né, uma lógica de mercado, a crise do capitalismo tardio e uma indústria cultural, esses três pressupostos não podem ser inteiramente observados em um sistema social que se opõe ao capitalismo. Não tem como você falar de capitalismo tardio quando o capitalismo não é uma coisa que está ali em voga em um determinado sistema social, como era o caso lá da União Soviética. Nesse sentido, então, quando eu falar daqui para frente, seja nesse vídeo, seja nos próximos, dentro dessa minha ideia de falar um pouquinho sobre a literatura soviética ou sobre a literatura russa do século XX, sempre quando eu falar do pós-modernismo, eu vou estar me referindo aqui àquilo que na Rússia, aquela escola literária que na Rússia é conhecida como conceitualismo, que era um movimento que recusava os valores e as tradições culturais e literárias vigentes durante ali o período do regime soviético, e que era uma estética literária, esse conceitualismo era um movimento literário que se aproximava das vanguardas e do modernismo histórico dos anos de 1920, e a partir dessa aproximação das vanguardas e desse modernismo histórico, acabava recuperando todo o experimentalismo linguístico, estético, sonoro, imagético e discursivo que a gente associa ali a esse período das vanguardas. Com isso, então, alguns expedientes usados pelos conceitualistas são, por exemplo, o humor, o experimentalismo, o nonsense, os neologismos, as obscenidades, as narrativas ilógicas, os palavrões e uma intertextualidade constante com os clássicos, de modo a, primeiro, rejeitar o cânone e, segundo, mostrar que existe uma hierarquia entre o clássico e o contemporâneo. E essa hierarquia acabava apontando para um esvaziamento político, filosófico e literário do sujeito contemporâneo, que se vê ali diante de uma realidade cada vez mais caótica. E justamente por conta disso, por se deparar com uma realidade caótica, esse sujeito contemporâneo tem certeza de que, ao contrário do que queria lá o Dostoiévski, a beleza não vai salvar o mundo, a beleza não vai salvar ninguém. E é justamente por conta de todo esse caos que a maioria dos personagens de livros desse terceiro momento da literatura russa do século XX, ou da literatura soviética, enfim, a maioria dos personagens desse terceiro período é composta por figuras com traços psicológicos ou pouco definidos ou totalmente corrompidos. Então é muito comum você ver ali que tem um personagem louco, um personagem que é viciado, um terceiro personagem ali que é completamente alienado ao que está acontecendo ao seu redor, um quarto personagem que é pervertido e daí por diante. E todas essas figuras representavam não apenas ali todos os horrores do Gulag, ou mesmo todos aqueles aspectos negativos do socialismo, mas também essas figuras todas também representavam o processo de decomposição social, cultural e literária da Rússia e mesmo da vida daquele sujeito contemporâneo. Então veja que é muito curioso a gente observar como que esse terceiro momento é um momento marcado por um niilismo muito grande. E daí, veja bem, ao falar sobre o primeiro momento lá, o momento de formação da literatura soviética, eu usei aqui como exemplo o Diário de Kostya Ryabstev, ou algo do tipo. Ao falar daquele segundo momento, da emergência de uma literatura que era antissoviética, eu falei um pouquinho aqui sobre Nós, do Zamyatin. Eu usei o Nós como exemplo desse segundo período. E para falar um pouquinho, então, desse terceiro momento, desse momento mais marcado ali por uma dissociação completa, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista ideológico, com os pressupostos socialistas, eu acho que não tem melhor exemplo aqui do que o Dostoiévski Trip, do Sorokin. Então, sobre este livro aqui, que é um livro que eu já li já tem uns 2 meses, vai sair vídeo ainda essa semana, se tudo correr bem, evidentemente, porque eu vou usar bastante este livro aqui para poder dar alguns exemplos disso que eu estou falando para vocês nesse vídeo. Então veja aqui,
Apesar da minha ideia ser falar da literatura russa do século XX ou da literatura soviética, eu vou começar do final e daí eu vou indo até o começo, certo? Então, só para eu encerrar aqui os meus comentários sobre a literatura desse terceiro e último período e com isso encerrar aqui esse vídeo também, é interessante observar que essa intertextualidade que eu estou identificando aqui nas obras desse momento assoviético, essa intertextualidade também era utilizada como modo de negar uma autoridade absoluta e inquestionável. E essa negação inclui mesmo todas aquelas verdades absolutas e inquestionáveis sobre a família, a igreja, o ser humano, o homo soviéticos, o socialismo, o conceito de beleza e daí por diante. Então, todos esses valores absolutos, eles foram sendo aos poucos subvertidos, rasurados, profanados, negados e etc., por uma literatura que, neste período, via que as verdades absolutas, que esses discursos absolutos não eram compatíveis com o mundo contemporâneo. Então, é tendo justamente tudo isso em vista que eu vou aqui organizar os meus comentários sobre alguns livros da literatura russa e soviética deste século XX. E evidentemente que fica aqui o meu convite para que você se junte a nós aqui nessa leitura. Alguns livros que eu vou aqui, enfim, sobre os quais eu vou acabar comentando um pouquinho com vocês são os Contos de Colimar, lá do Shalamov. Inclusive eu ainda não tenho nenhum livro daquela coleção, mas eu providenciarei isso até o ano que vem, ou enfim. Esse é um daqueles projetos que não tem data para acabar, tá bom? Então, pode indicar vários livros aí nos comentários, porque eu vou incluindo. Enquanto esse canal existir, eu vou continuar fazendo essas leituras. E quando esse canal acabar, eu vou continuar fazendo as leituras do mesmo jeito. Mas enfim, teoricamente, eu vou começar então aqui conversando um pouquinho com vocês sobre o Dostoiévski Trip do Vladimir Sorokin. Eu digo teoricamente porque esse projeto começou antes de começar, porque afinal de contas, recentemente, como vocês já sabem, eu publiquei aqui o vídeo sobre o Mestre e Margarida do Mikhail Bulgakov. Pois bem, lá eu já começo toda uma discussão sobre a literatura deste período, mas enfim. Para além disso, também já citei eles aqui para vocês, conversaremos um pouquinho sobre o Nós do Zamyatin, sobre este Diário de Kostya Ryabstev do Ogniov ou algo do tipo. Conversaremos um pouquinho também aqui sobre o Viagem Sentimental do Viktor Shklovsky ou algo do tipo. Conversaremos também um pouquinho aqui sobre o Ano Nu do Boris Pilniak. E conversaremos aqui também sobre o Inveja do Yuri Oliesha. Perceba que esses 5 livros aqui, que eu acabei de mencionar para vocês, são livros que fazem parte daquelas narrativas da Revolução, que é uma coleção que foi publicada recentemente, agora em 2018, pela editora 34. Então, enfim, se você aí tem alguns desses livros perdidos na sua casa, acompanhe-nos em nossas discussões. E claro, eu vou deixar lá embaixo o link para o site da Amazon, onde você pode comprar alguns desses livros e com isso contribuir para essa pessoa, com essa pessoa que vos fala. Mas enfim, para além desses livros aqui das narrativas da Revolução, também tenho aqui em casa deste mesmo período ali do século XX, o Poema Pedagógico do Makarenko. Temos aqui também o Vida e Destino do Vassili Grossman. E temos também aqui o Doutor Zhivago do Boris Pasternak. Eu já falei para vocês, acredito eu, que eu gosto bastante da poesia do Pasternak, mas eu não conheço a prosa. Por quê? O meu avô gostava bastante da poesia desse autor, então eu sempre tive muita curiosidade em conhecer a obra em prosa dele, porque a poesia eu já conheço, então, enfim, essa será uma boa oportunidade. Novamente, se você aí tiver alguma indicação de livro que você sabe que foi publicado ali nesse período na União Soviética ou na Rússia, enfim, deixe lá embaixo nos comentários que aí a gente vai aprimorando esse nosso projeto que, novamente, não tem data para acabar, tá bom? Pode ser que eu fique aí, sei lá, 3 meses sem publicar nenhum vídeo sobre ele, mas eventualmente alguma coisa vai aparecer aqui sobre todas essas obras que eu fui elencando e sobre as obras que vocês eventualmente me indicarem aí nos comentários. Certo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo.
Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!